Eu sou Otmar Schneider, analista de valores imobiliários, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema que está bastante quente aí no mercado hoje, né, que é a tributação de fundos imobiliários e fiados. Mais uma vez, o governo apresenta proposta de tributação. E se você gosta desse tipo de conteúdo e gostaria de aprender a investir melhor, aqui embaixo você vai encontrar link para os meus relatórios de fundos imobiliários, relatórios de FIP de FINFRA, também para a nossa comunidade do YouTube. Vamos lá para o nosso vídeo. Então, tributação dos FIIs e FIAGos, né, mais uma tentativa. E eu recebi diversos pedidos dos investidores que acompanham aqui o canal para falar, né, para comentar sobre o assunto e colocar aqui o meu ponto de vista. É o que a gente vai fazer de forma breve aqui hoje. Então, a reforma tributária. Esse é um tema recorrente no governo, porque o governo ele tem que ajustar as contas, né? Gastar, arrecadar mais ou gastar menos, mas ele tem que ajustar as contas dele, isso é primordial. E os governos eles querem sempre aumentar a tributação em vez de diminuir os gastos, tá? Todos os governos. Por quê? Porque quando você tem maiores gastos, né, você consegue suprir melhor a população se sente mais feliz você gastando mais com tudo. Então, eles normalmente querem fazer o ajuste por meio de aumento de tributação, né? Isso aí, de uma forma geral, é o que acontece, né, aqui no Brasil. E aí propostas são apresentadas. Então, o nesse tipo de negociação, como é que o governo faz? Eles pegam um monte de coisa e jogam para ser filtrado e passar algumas coisas. Então, se eles apresentarem poucas propostas, quase nada vai passar. E eles precisam de muito dinheiro. Então, eles apresentam muitas propostas. Eles desenterram a coisa de onde eles nem sabem que existem, né? Pedem para pessoas fazerem estudos de onde que pode tributar. Eles apresentarem no Congresso, o Congresso ir filtrando e uma coisa ou outra passar, né? Então, isso aí vai ter que ser discutido no Legislativo, né, e aprovado. Eu moro aqui em Brasília, né? E a gente às vezes acompanha sessões ali na Câmara, no Senado e tudo. Então, tem lobbies, né? Tem muitos lobbies de todos os setores e você tem que discutir bastante determinadas coisas e tem que ter uma moeda de troca muito forte para você aprovar uma coisa ou deixar de aprovar outra. Então, é assim que funciona a política no Brasil. Então, a tributação dos fundos imobiliários ela já foi tentada anteriormente. Então, em 2015, né, o pessoal brinca até, o Jucadei foi quando os fundos imobiliários caíram 5% num dia, né? Teve uma medida provisória que foi apresentada, tem um número aí, 694/2015, e era para fazer a tributação, né, dos fundos imobiliários. Então, caiu, depois, não vai tributar mais não, subiu de novo. Aí teve a reforma tributária, 2021, né, teve esse PL aqui também, né, projeto de lei, e a proposta era eliminar a isenção para pessoa física, ou seja, né, os rendimentos seriam taxados, e teve uma queda aí só em um dia, né, de 3,5%. Num dia só, mas teve uma queda um pouco mais ao longo dos dias ali, uma queda até um pouco maior. Aí a proposta ela foi retirada do texto final, ou seja, não foi isentada, e agora estamos na terceira tentativa aí nesses últimos anos. E está aqui, né? Eu sou assinante aqui do Valor Econômico, vou colocar aqui só a manchete, né? Não a matéria, que a matéria é fechada para assinante, mas eu vou discutir alguns pontos aqui que eles colocaram e que eu entendo que são interessantes serem colocados. Então, o governo estuda taxar fundos imobiliários de tijolo e fiagos, dizem fontes. Aí está aqui, fundo imobiliário de tijolo, né? E fundo imobiliário de papel. Então, a gente vai entender por que de tijolo, né? E fiagos. Então, a minuta de texto foi apresentada, discutida pelo grupo de trabalho, né? Essa semana. E disseram algumas fontes na condição de anonimato. Eles não querem nem que ninguém saiba que foi eles que falaram, né? Então, esse PLP aqui, 68/2024, incluiu todos os fundos de investimentos na categoria de fornecedor. Então, você está tendo uma reforma tributária, vários tributos estão sendo substituídos, a gente vai ver, e o que eles fazem? Tem um imposto para serviço e tem um imposto, né, para a venda de bens ali. Então, eles pegaram, não, fundo imobiliário é um prestador de serviço, vamos colocar eles ali como prestador, e é passível de imposto de operações, tá? A Ambima apresentou alguns argumentos pós-isenção. Então, os fundos imobiliários não possuem personalidade jurídica, né? É uma verdade, como contribuinte, e são condomínios, não são prestadores de serviço, né? Então, existe já uma discussão, né? O pessoal está sensibilizando ali os deputados, os senadores, né? Nessa ampla discussão que é importante que se tenha ali, né? Para que a gente fique de fora, né, dessa reforma tributária novamente. Então, o que se sabe? Expectativa de que o texto seja apresentado dia 3 de julho, amanhã, hoje é dia 2, né? Então a notícia saiu ontem, estou gravando o vídeo hoje, e amanhã esse texto deve ser apresentado. Segundo algumas fontes aqui, vai ser mantida a isenção do imposto de renda para pessoa física, todo mundo, graças a Deus, né? Não, mas calma lá, né? Tem uma proposta de receita, né? De taxação da receita do fundo imobiliário.
Então, diferentemente da outra proposta, que era a tributação da pessoa física, agora não. É a tributação do fundo, né, como um prestador de serviço. Então, seria através desses dois impostos aqui, imposto sobre bens e serviços e contribuição sobre bens e serviços. Né? O FII de papel ele não seria tributado, né, porque o foco deles é o imobiliário, né? Então é o tijolo, é a edificação mesmo, né, digamos assim. Então apenas o FII de tijolo, que seria, que faz operações diretamente com imóveis, né, com foco em receitas imobiliárias. Então, você tem uma receita imobiliária, eles acham que é uma prestação de serviço e vão tentar tributar. Então, o FII de papel já ficaria de fora aqui da história. Tá? Esses dois impostos aqui, o IBS e o CBS, foram criados para substituir cinco, né? O PIS, COFINS, IPI, ICM e o ISS. Está nessa reforma tributária que está sendo discutida lá no Congresso. Então, o imposto sobre serviços, né, que eles estão colocando aqui, eles foram estendidos a fundos por interpretação. Então, eles tiveram uma interpretação, não, esse fundo aqui está prestando um serviço, né, então vamos tributar o fundo aqui. Né? Então, é isso que eles estão tentando fazer agora, tentando encaixar de uma forma diferente para tentar tributar. Né? Qual seria o impacto nos fundos imobiliários? Né? Então, tributar, ele vai diminuir os rendimentos. Você diminuir o rendimento, você teria um dividend yield menor, digamos assim, uma rentabilidade menor. Só que, né, como você tem uma rentabilidade da renda fixa de um determinado nível, a rentabilidade do fundo imobiliário tem que ser maior do que da NTNB, por exemplo, 2035. Então, para você adequar esse dividend yield da cota, né, para ele continuar sendo, digamos, o 8, né, em vez de cair para 6 porque caiu o rendimento, o preço tem que cair. Então, normalmente, vai cair próximo aí à proporção da tributação. Né? Então, seria bem ruim aí para a indústria de uma forma geral. Aí teve outra notícia poucas horas depois, que saiu, né, também no Valor Econômico. Não haverá taxação sobre fiado e fundo imobiliário, diz deputado Reginaldo Lopes. Aí colocou o nome aqui e falou que, após a reunião do grupo de trabalho da reforma tributária com a Haddad, foi decidido que não vai ter essa tributação aqui, né? E aí tá essa discussão toda, mas realmente o texto vai ser apresentado amanhã e eles vão discutir, né, isso, e talvez essa proposta nem seja pautada realmente, né? Então, vou trazer só mais dois slides aqui, são rápidos, né? A conclusão, o governo sempre vai querer aumentar a tributação, né? Todos os governos são assim, ele coloca as propostas para ver o que pode ser aprovado. Vai colocar um monte de propostas porque ele não quer gastar menos, ele quer sempre gastar mais, né? Então a indústria ela vai se mobilizar para fazer lobby, né? Tem um lobby forte aqui. Todos perdem com a tributação, inclusive o governo. O governo não sabe disso, né? Mas ele também perde com a tributação. Só que pode não ser esse governo que aprovou agora, pode ser o próximo que vem entrando, né? E o governo de agora quer dinheiro agora, né? Não interessa o que vai acontecer daqui 3, 4 anos. Então, a isenção dos impostos hoje, ela traz recursos, né, que geram empregos, capital disponível para investimentos, né, principalmente nesses setores, e eles melhoram a arrecadação de uma forma geral. Se você tem mais empregos, se você tem mais capital sendo emprestado, se você tem uma produção maior, você vai ter também maior arrecadação de imposto. Então, existe, né, estudos que você falam, a partir de um determinado nível de imposto, o governo, aumentando o imposto, ele faz diminuir a arrecadação, né, porque você acaba colocando um freio muito grande na economia. Então, outra coisa é que os FIAGROS, eles possuem um forte lobby no Congresso, né? A bancada do agronegócio, por exemplo, o FIAGRO, ele financia muitos projetos, o governo ele não tem essa capacidade de investimento que a iniciativa privada tem. Então, seria matando ali muita coisa que é realmente projeto para crescimento, né, do agronegócio no Brasil. Né? Consegue crédito aí para o desenvolvimento da indústria do agronegócio. Então, pessoal, conselhos aqui, né, de quem tem barba branca já um pouco mais velho. Não entre em pânico, né? Tem muita influência que acaba correndo atrás de views e coloca, agora fundo imobiliário tributado, né? Tá, aí dá 100 mil, 200 mil views para ele, aquela coisa toda. E isso sempre acontece, né? Então, assim, não entre em pânico. O investidor não é o cara que panica em tudo quanto é hora. Agora está na hora de vender tudo e vende todos os investimentos. Não passou não, vamos comprar tudo de novo, né? Se você fizer isso, você vai ficar pobre. Então, não venda seus investimentos. Investir é superar o curto prazo. Tem um monte de animosidades aí no curto prazo, mirando sempre o longo prazo. O investimento é uma coisa de longo prazo. Durante o curto prazo, muita coisa vai acontecer. Né? Você tem que hold on, né? Mantenha-se investindo. Ao longo da sua vida, muita coisa vai acontecer. As empresas, por exemplo, elas já tiveram dividendos tributados. A gente teve uma discussão, eu li uma discussão aqui nos comentários aqui dos nossos vídeos, né? E o pessoal falando, ó, empresas já foram tributadas, e já, né? As empresas já foram tributadas. Como é que era essa tributação? Né? Ela tributava lá embaixo, né? E não era tributado no meio, e a arrecadação diminuía. Por quê? Porque o empresário falava, não, então
já que eu tenho que pagar imposto sobre lucro, eu vou ter menos lucro e vou gastar as coisas aqui dentro da empresa, né? Então, eu colocava um monte de conta dele dentro da empresa, lá embaixo saía menos lucro e o governo arrecadava menos. Então, ele deu isenção dos dividendos, que a pessoa pode tirar os dividendos, em compensação, ele colocou o imposto lá dentro da empresa. Não quero saber o que você vai fazer, a gente vai tributar aqui logo na receita. Porque daí você não tem como colocar um monte de custo, um monte de gasto, um monte de coisa aqui para diminuir o lucro final e o governo receber menos, né? Então, o governo, né, o investidor, ele é esperto de um lado, o governo é esperto do outro. Então, as pessoas, elas têm que entender, né, como é que o jogo funciona e não se desesperar, né? Então a gente tem que jogar sempre conforme a regra do jogo, né? Hoje é isento, vamos ser isentos. O que vai acontecer amanhã? Não sei, né? As empresas podem voltar a ser tributadas com dividendos? Sim, vão diminuir a arrecadação que é por dentro da empresa para compensar esses dividendos. Só que daí a pessoa vai, dividendo tributado, vamos diminuir a questão dos dividendos. Um monte de empresas nos Estados Unidos quase não distribui dividendo, não distribui dividendo nunca. Né? Então você é muito menos tributado. Então as pessoas elas vão jogando conforme o jogo, né? Se não é para distribuir dividendo, a gente não distribui e a gente faz bonificação, faz outras coisas aqui que o capital do cara sobe e sem pagar imposto, né? Então, de uma forma geral, né, existem várias formas legais de você postergar o pagamento de imposto, tá? Então, o fundo imobiliário ele nasceu tributado, ele só se tornou isento depois de alguns anos e vem sofrendo diversas investidas de diversos governos para ser tributado, né? Mas o produto ele, do jeito que ele foi concebido, ele é realmente muito bom para ser do jeito que ele é, né? Uma fonte de financiamento para o mercado imobiliário não tributado. E um ponto importante, só vence nos investimentos quem persiste. Você tem que persistir, né? Você não sabe o que vai acontecer. Vai ser tributado ou não vai? Não sei. Né? Provavelmente não, né? Já está já tentaram algumas outras vezes, né? Foi derrubado no Congresso, o Congresso não mudou tanto assim, então deve ser derrubado normalmente, né? Não sei, é uma perspectiva, é uma expectativa, né? Mas independente se for tributado ou não for tributado, eu estou com patrimônio lá investido nisso, né? E vai continuar investido nisso, eu vou continuar usufruindo dos rendimentos, sejam eles sem a tributação ou com a tributação. De qualquer forma, eu vou continuar sendo investidor de uma forma ou outra, mas o mercado ele perde bastante, né? Se passar essa questão de tributação. Então é isso que a gente tinha para o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário aqui embaixo. O que você está achando dessa questão de tributação? Né? Às vezes, quando você está vendo esse vídeo aqui, já tem até alguma notícia de vai passar, não vai passar, mas é importante o investidor acompanhar esse tipo de coisa aí, tá bom? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Até o nosso próximo vídeo.